Olá pessoal, tudo certo com vocês? Que bom! Então hoje iniciamos mais uma aula, com uma mensagem de Augusto Cury. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Certo, pessoal? Então, nesse dia, iniciamos uma aula sobre as relações ecológicas. Isso aqui é coisa de biólogo, Tá ali duas joaninhas conversando, dois coleópteros. Não olhe agora, mas está chegando mais um biólogo. Aqueles que colocam nomes esquisitos na gente. Eu creio que se os bichos falassem, eles pensariam bem isso, Porque vocês reclamam dos nomes estrambólicos que apresentam, Trypanosoma cruzi, Entamoeba histolítica, certo? Então, a nossa relação com os animais é mais ou menos essa. É identificar quem são os animais, é para que servem esses animais, o quão perigosos eles podem ser ou o quão benéficos eles podem ser também. Essa é a função aí dos biólogos, certo? Quando a gente fala em relações ecológicas, então, relações ecológicas, elas serão interações em que os indivíduos de uma mesma espécie mantêm com indivíduos de espécie diferente ou da mesma espécie. A finalidade dessas relações ecológicas pode ser para alimentação, para abrigo, para acasalamento, cuidados com a prole, para também definir o local, para competir, para sobrevivência no caso, E esses recursos, eles podem ser interações prejudiciais ou interações benéficas. Ali nós temos uma relação bem interessante, a relação ecológica entre os seres vivos. E os nossos ecossistemas, eles são extremamente dinâmicos. Os tucanos se alimentam dos ovos da arara azul. Prejudicial, mas ao mesmo tempo o tucano vai dispersar sementes da árvore onde a arara faz o seu ninho. Então este tucano com relação à arara pode tanto ser benéfico quanto ser prejudicial. Tipos de relações ecológicas. Então as relações elas podem ser intraespecíficas entre seres da mesma espécie ou interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. Podem ainda ser harmônicas quando trazem benefício ou são neutras e desarmônicas, onde sempre um ser será prejudicado. Neste caso ali, nós temos ali um boi, uma ave e um carrapato. Quantas relações ecológicas nós teremos apenas em uma imagem? Então, primeiro, nós temos o carrapato parasitando o boi, relação desarmônica. Nós temos o pássaro se alimentando do carrapato, predatismo, relação desarmônica. Mas nós temos o pássaro se alimentando do carrapato que está fazendo mal para o boi. Protocooperação, certo? Porque o boi está perdendo o carrapato e o pássaro está comendo, então os dois estão sendo beneficiados. Então, só numa imagem nós temos vários tipos de relações ecológicas. Só para a gente focar bem, interespecífica, entre espécies diferentes. Ali nós temos a joaninha caçando pulgões e nós temos o tico-tico alimentando filhote de chupim. Coisa mais gostosa, Eu falo para vocês.
A natureza é incrível. Tirando esse tempo aí de quarentena, principalmente para a gente analisar essas questões, essas imagens, dá uma sensação gostosa de paz, não dá? Então a gente tem que olhar o lado bom, até no que é ruim. Intraespecífica, entre indivíduos da mesma espécie. Ali nós teremos uma manada de elefantes e também um grupo de capivaras. As relações ainda podem ser harmônicas ou desarmônicas. Desarmônicas, sempre um ser será prejudicado. Porque geralmente na desarmônica um tá tirando a alimentação, né? Ou competindo por causa de abrigo, por causa de alimentação ou por uma fêmea para acasalar. Então ali nós temos uma ariranha se alimentando, o peixe que ela está comendo está sendo prejudicado. E a lagarta se alimentando das folhas. No caso ainda, só pra gente lembrar, essa lagarta é uma lagarta lonômia, que a lonômia, ela tem essas cerdas, né? E essas cerdas, elas quando entram em contato com a nossa pele, elas bloqueiam a passagem das células. A gente tem que ficar esperto com essas lagartas, principalmente as mais bonitas. E as relações harmônicas, um ser será beneficiado ou os dois seres serão beneficiados, mas para o outro é neutro. Que nem ali nós temos as abelhas macomeia, todas são beneficiadas. Agora, o carrapicho é uma semente que ela se gruda no pelo dos animais ou no tecido de roupas. E você vai caminhando e você vai largando ela pelo caminho. Para você não vai fazer diferença nenhuma ter um carrapicho ali grudado, mas para ela faz total diferença, porque é dessa maneira que ela dissemina as suas sementes. Então ali as relações ecológicas, hoje na nossa aula nós falaremos apenas das relações ecológicas harmônicas, tá bom? Harmônica então, nunca um ser será prejudicado. Ou os dois seres são beneficiados, ou um ser é beneficiado e o outro é neutro. Neutro porque assim, tanto faz, tá, o bicho ali. Eu já vou explicar para vocês por quê. Então ali, começando nas relações intraespecíficas harmônicas. Sociedade. Sociedade é assim, são seres da mesma espécie que não são ligados anatomicamente, cada um tem o seu corpo. E eles dividem trabalho, eles cooperam, eles se comunicam, certo? Então, e eles se protegem. No caso, seria ali as abelhas, em que nós temos a rainha, a operária e o zangão, em que todos trabalham para o mesmo bem comum, que é o sustento da colmeia. Nós temos a sociedade das formigas, que também constroem os seus formigueiros, e elas se auxiliam para levar as folhas, para levar comida, certo? Ali, ó. Todas carregam juntas. Eu acho muito linda esta imagem aqui de todas as formigas carregando junto ali o pedaço de comida, né? Eu acho muito incrível. E nós temos a sociedade dos cupins, em que eles fazem ali diversos cupinzeiros nos campos. E a sociedade também dos seres humanos, que em algumas vezes é um pouco precária, né? Mas nós ainda tentamos viver nessa sociedade. Colônia. Colônia é uma ligação física entre os seres. Eles obrigatoriamente serão ligados fisicamente, tá? Então ali nós temos uma colônia de bactérias e as anêmonas. Ali nós temos um coral, que é o coral cérebro chamado, que é uma colônia isomorfa, em que não dá para diferenciar os seres. E nós temos uma colônia heteromorfa, em que os seres são todos diferenciados. E nós temos um falso coral. E nós temos também a caravela,
que são vários pólipos unidos, tá? Que ela queima também. Tem os tentáculos lá com uma substância urticante. E ali mais uma imagem dos corais, que eu acho maravilhoso. E além disso, isso aqui é pouco comentado, mas eu vou falar pra vocês, tá? Que dentro ainda de intraespecífica harmônica, nós temos as reuniões. Reuniões são agrupamentos temporários de indivíduos da mesma espécie. Pode ser por alimentação ou por reprodução. Aqui nós temos uma imagem de aves migratórias. Lindo, né? Aves migratórias. Eu acho maravilhoso essas revoadas que elas fazem. E os cães, que se reúnem por causa de uma fêmea no cio, que seria para reprodução. Que é só por um período de tempo, passou o cio da fêmea, cada um vai para o seu lado. As relações interespecíficas harmônicas ainda. Começamos ali com o Procurando Nemo, a anêmona e o peixe palhaço, tá? Então nós vamos ter um mutualismo. Mutualismo, os dois seres são beneficiados e eles não podem viver separados. Mutualismo, se você separar um do outro, eles vão morrer. Começamos com o líquen. Os líquens é uma associação de um fungo e de uma alga, em que o fungo dá alimento e a alga ela vai absorver a luz e os gases para que seja realizada a fotossíntese. Então, um não pode viver sem o outro. O líquen, do contrário que o pessoal fala, acham que porque uma árvore tem essas manchas que são os líquens, ela tá podre. Não. O líquen não tira nada da árvore. Ele ainda é considerado um bioindicador. Onde tem líquen, dificilmente tem poluição. Além disso ainda, os ruminantes, eles apresentam em seu intestino, ali no seu organismo, protozoários que digerem celulose. Está tanto nos ruminantes quanto nos cupins. O cupim, se ele não tivesse esse protozoário, ele não conseguiria comer madeira, e menos a vaca ainda, certo? Aí, se eu tiro o Se eu tiro o protozoário do cupim, ele não vai comer celulose, ele não vai conseguir se alimentar. E se o protozoário não estiver no cupim, ele está morto. Protocooperação. Os dois também são beneficiados do mesmo jeito que o mutualismo, mas eles conseguem viver separados. No mutualismo, eles são ligados totalmente. Se você tirar um do outro, os dois morrem. No protocooperação, não. Ele vai lá, ajuda, recebe ajuda e pronto, acabou. E cada um vive sua vida. Então, nós temos ali a protocooperação, o búfalo e a ave carrapateira, que é a ave que se alimenta dos carrapatos. Então, na primeira imagem que eu mostrei lá para vocês, né, eles conseguem viver separados, mas é interessante para eles estarem perto. Por quê? O búfalo, ele vai perder os carrapatos que estão fazendo mal para ele, e a ave carrapateira, ou também chamada de anu, vai comer os carrapatos. Ali nós temos o pássaro palito e o crocodilo. O crocodilo, depois que ele se alimenta, ele fica com a boca aberta. Aí o pássaro palito, ele vai lá e fica comendo os restos que estão nos dentes do crocodilo. Interessante para os dois, porque o crocodilo ele está limpando, está tendo seus dentes limpos e o pássaro está se alimentando. O paguro e a anêmona. O paguro é um caranguejo ermitão. Então ele pega essa carapaça dos outros e às vezes algumas anêmonas se desenvolvem em cima dessa concha do ermitão. É interessante para os dois porque um animal não vai querer se alimentar do caranguejo, porque a anêmona vai ter a sua substância urticante nos seus tentáculos que podem queimar. E o caranguejo, ele está sendo protegido, né? E para a anêmona é interessante porque ela se locomove junto com o caranguejo. Porque a anêmona é um pólipo, ela é fixa. Quando ela está sobre o caranguejo ermitão, onde ele vai andando, ele vai levando a anêmona junto.
Então é interessante para os dois, mas eles podem viver separados. E ali nós temos o peixe-palhaço e a anêmona. Perdão. O peixe-palhaço é o único que consegue viver na anêmona. Porque os tentáculos, né, a anêmona ela tem os tentáculos para cima, os cnidoblastos. Eles não vão queimar a pele do peixe-palhaço, porque ele tem uma substância que tem proteção. No comensalismo, um ser é beneficiado e o outro tanto faz. Não vai ser beneficiado, mas também não é prejudicado. Então, comensalismo, como o próprio nome diz, é uma relação comensal, em que um ser vai se alimentar do outro, tá? Então, nós temos ali apenas uma espécie beneficia para a outra, não vai causar nem malefício nem benefício. Nós temos ali o tubarão e a rêmora. A rêmora, ela vai andar junto com o tubarão, mas ela é pequena, então não faz diferença para o tubarão comer ela. Claro que ele não pode dar bobeira. Mas ele vai se alimentando e o resto que vai caindo da boca dele, a rêmora tá ali comendo. Mais ou menos assim, aquelas pessoas meio... que não tem modos para comer, tá? Que vai comendo e vai derrubando, aí o cãozinho vai se alimentando daquilo aí. Para você é indiferente, mas pro cão ele tá comendo. Nós temos ali a relação dos abutres e das hienas com os leões. Os leões, eles matam, né, para se alimentar, mas eles não comem tudo. Então, o que vai sobrando ali, tá vendo ali um monte de hiena que fica olhando o leão se alimentar? O que o leão não come, elas vão lá e comem, tanto elas quanto os abutres. Só que quando tem as hienas e os abutres, eu até ia colocar uma imagem, mas não coloquei. Que eu quero colocar essa imagem na nossa próxima aula, que vai ser de competição. As hienas e os abutres, eles competem pelas carcaças que são deixadas pelos leões. Então, na próxima aula eu vou falar sobre isso, tá? Inquilinismo é quando uma espécie habita sobre a outra, mas não causa malefício. Por isso que eu falo que bromélias são epífitas. Epífitas não causam malefícios para as árvores. Ali nós temos inquilinismo, peixe, agulha, holonturia, que eu já vou mostrar para vocês, né? Ali a anêmona e o camarão palhaço. Então não é só o peixe palhaço que vive na anêmona, o camarão palhaço também vive. Só que o camarão palhaço não traz benefício nenhum. O peixe palhaço traz benefício porque o que ele não come, né, o resto de alimento que ele não vai comer, a anêmona se alimenta. Ali nós temos as orquídeas, que são epífitas, bromélias também, né? Ali uma árvore repleta de epífitas, né, bromélias e orquídeas, que estão apenas habitando. E ali nós temos os Fierasfer, que é chamado de peixe-agulha, e a Holonturia, que é o pepino do mar. O Fierasfer, quando ele se sente ameaçado, ele entra no ânus do pepino do mar. Mas como ele é tão fininho, o pepino nem percebe que ele está ali. E quando o Fierasfer está dentro do pepino, ele está protegido. Quando não tem perigo, ele sai do pepino e vai viver a sua vida. Então ele vive dentro do pepino, para o pepino não faz diferença nenhuma, para ele faz total porque ele se protege. Tranquilo, pessoal? Então, só para um mapa conceitual ali para vocês fixarem, né, relações ecológicas harmônicas, desarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas e por aí vai. E mais um mapa conceitual. Isso aqui é interessante, essa última imagem, de vocês terem impressas no caderno de vocês ou terem copiadas no caderno, tá? Tranquilo, pessoal? Gratidão imensa por mais essa aula. Beijo grande e só para constar,